agora. Bom dia, pessoal. Mais um dia de aula do Day Trade, né? Na verdade, é o quinta aula do nosso curso de Day Trade, em pleno carnaval, terça-feira de carnaval, a turma tomando cana, mundo ainda bebo, dormindo, mareado dentro da cama, jogando o pé no chão para ancorar, né? Que a cabeça fica rodando, aí o cara até joga o pé no chão para ancorar. Enfim. E a gente aqui estudando, olhando o mercado, né? O mercado, nesses dias, deu uma queda, na verdade, ontem deu uma queda bem acentuada. O mercado americano chegou a cair, acho que perto dos 4%, 3,6%. E o mundo todo sentiu. De certa maneira, já era esperado, enfim. Não vou me ater a isso, só estou pontuando, eu acho que é legal para a gente marcar como um ponto histórico, sei lá, enfim, está aqui registrado no curso, mas eu não vou me ater a isso, ok? Então é o seguinte, nesses últimos dias nós temos olhado toda a parte do mindset, onde eu chamei um monte poderia falar para vocês. Eu falei as coisas que provavelmente deveriam favorecer vocês no curso e aquelas coisas que iriam prejudicar também. Okay? Depois a gente entrou na parte de fundamento e olhou o que é necessário para se operar. E ficou algumas coisinhas a ser olhadas. E essas coisinhas que ficaram para ser vistas, que são os fundamentos, e financeiro do índice é a planilha, ok? E a parte de alocação de estoque, eu quero fazer isso na prática com vocês. A gente vai começar a abrir os gráficos hoje e vai começar a praticar, beleza? Vai praticar de que maneira? Vai praticar. Eu vou chamar uma pessoa, ela vai abrir o gráfico dela que tiver com as marcações, e aí eu vou pegar aquelas pessoas que participaram da última aula, nessa aula, para a gente estar abrindo o gráfico e a gente está discutindo o gráfico na hora e vendo que pode ser feito. Se for da concordância de todos, eu vou pegar aqui a conta que eu tenho aberta e a gente vai operá-la. Meter o dedo, botar dinheiro meu na roda, beleza? E a gente vai operar. No momento que a gente for operar, que a gente identificar os pontos de interesse para operar, eu vou simplesmente fazer toda a parte da alocação do stop. Vocês vão ver na prática que é a movimentação do stop por back, o momento de movimentação, certo? E a alocação do target em si, beleza? Então, basicamente, vai ser assim o nosso encontro de hoje, tá bom? Mas eu queria também fazer uma chamada em relação à parte operacional. Vamos lá. Primeiro, a parte de trade passa longe de ser um jogo. Então, não é interessante e nem eu vou fazer operações a todo momento. Nós vamos procurar os pontos, os pontos, os pontos reais de interesse, onde a probabilidade vai estar a nosso favor. Isso é importantíssimo, ok? Então, se começar nele, vem, não sei o que, não vou fazer. Até porque quem se ferra sou eu, né? Daqui a pouco, nem eu não ganhei foi nada, nem no curso, nem na conta. Então, assim, eu vou, né, passar pelo filtro Fabão de investimento, e aí eu decido ou não meter o dedão e operar. E se eu decidir não operar, eu vou dizer por que não vou operar, e aí serve como aprendizado para vocês também. Então, vai ser aqui uma coisa bem mais prática. Para mim é um desafio, para mim é um grande desafio, porque eu sou uma pessoa que quando eu estou operando, eu não gosto nem que ninguém fale comigo, eu fico extremamente calado. Vocês me veem calado, saibam que Fábio está ali dentro do mercado, olhando o mercado e está apontando alguma coisa. Ou viu, enxergou algo que me chamou a atenção
e que eu estou esperando que aconteça. Então, o desafio para mim será essa questão da interação com vocês, enfim, que vai me tirar, claro, um pouco da minha concentração. Beleza? Mas, vamos embora. Eu gosto de desafios e esse será mais um. Ok? Então, pessoal, basicamente será isso que nós vamos ver hoje. Ok? Eu tenho um overview aqui nos gráficos, e dentro do overview que eu vi nos gráficos, estou vendo os mercados americanos um pouco mais firmes. Os mercados americanos estão segurando acima da mínima de ontem. Já o DAX já enterrou a cabeça que nem um tatu na terra, um avestruz, e já furou a mínima de ontem. Estava vendo aqui que ele tentou reagir um pouco, mas é isso que está acontecendo nesse momento. Beleza? Então, vamos deixar de conversa e vamos partir para o gráfico e vamos partir para a parte operacional. Beleza? Quem dos quatro quer começar? Você, o qual gráfico? O gráfico que você fez as marcações. Você fez as marcações, eu me lembro que foi Estácio, Douglas, Marcos e eu acho que foi tu, não foi, Getúlio? Os meus estão tudo marcados. Certo. Mas qual foi o gráfico da semana passada que você marcou? Eu lembro que Marcos ficou com DAX. Acho que foi o DJ. Vou dar o jogo. Eu fiquei com o Nasdaq. Foi. Douglas, Nasdaq, Marco DAX, Estácio. Foi S&P, Estácio? Foi. Beleza. O S30. Getúlio não conseguiu apresentar. Então passa para o Getúlio hoje, porque ele já pôs então, gráfico. Então, peraí. Estácio está dizendo que foi o 30 Dow Jones, é DJ30. Não, teve alguém. É o que eu tenho marcado aqui. O S&P é o 500, S&P 500. Alguém apresentou que eu tinha preparado e a pessoa colocou. Tu lembra, isso Douglas, aí. quem foi? Bom, Eu fiz DAX. Se não tiver enganado, quem fez o. Eu fiz DAX, não, eu fiz Nasdaq. Eu acho que quem fez o DAX foi o Marco. Foi Marco, DAX foi Marco. A minha dúvida está no Getúlio Estácio, mas enfim. Ele ficou sem agenda, ele te mandou no privado, conforme você pediu para ele depois. Isso. É isso mesmo, peraí. Então deixa eu ver aqui. Tá fácil aí. Depois da aula, só buscar teu histórico com ele. Getúlio foi S&P. Estácio foi DJ. Fez Dow Jones. Bom, então vamos lá. Getúlio, coloca teu gráfico do S&P. Deixa eu dar uma olhada nas tuas marcações. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai me explicar todas as suas marcações. Você vai pegar lá o checklist e vai explicar as suas marcações. Eu marquei isso, marquei aquilo, marquei aquilo. E vem marcando tudo. Checando tudo. Porque, pessoal, o mais importante vão ser as nossas marcações. Então, vocês têm que saber explicar as marcações de vocês. Se não souberem explicar as marcações de vocês, parem tudo, tá certo? E não comecem a treinar. Então, Getúlio, bota teu gráfico do S&P 500 e vai me explicando as marcações. Na verdade, explicando para a turma as marcações. Vamos lá? Deixa eu liberar para você. Liberar. Tá vendo aí? Pô, agora não, agora tem essa fechada da bexiga. Positivo. Tá marcada do mensal, né? Nesse candle aqui, ó. Que a gente trocou o CAC por esse, né? Por essa cor.
É. Tem alguma coisa errada aqui, peraí. Marca direito, hein? É que o Esse negócio cabelo de sapo. embaralha tanto que... Tô vendo que as outras marcações somem, né? Então, a do mensal aqui, né? Cadê? A do semanal é essa cor aqui. Vou achar ela aqui. Eu não estou conseguindo achar ela aqui, peraí. Viu, seu Getúlio? Achei aqui. Para poder ajudar, de repente, nessa visualização de semanal, mensal, diário, todos os fibos que eu coloquei eles vamos dizer, especificado no mensal, por exemplo, eu deixei ele para visualizar só no período mensal e no M5. Que daí os outros não aparecem, sabe? Ele não faz essa confusão aí. Eu achei mais fácil. Daí quando coloca no M5, que é a hora que a gente vai operar, eles estão todos lá. Uma ideia, né? Depois você me explica depois. Beleza. Porque realmente é confuso. Você achar ele aqui, não é fácil, não. Sim. Getúlio, aperta. Isso é uma configuração do meta, Marco? Como? É uma configuração do meta, que faz isso? Você vai lá você dá 2 cliques no Fibo, como se fosse colocar os níveis e coloca a visualização. Aí tem os time fades que você pode visualizar. Descoloca lá. Se tiver até dar 2 cliques aí, Getúlio, já fazemos junto aí. Dá 2 cliques na linha do Fibo. Deixa eu pegar do mensal. Isso é uma sacada legal, Marco. É porque ele não fica bagunçado, né? Ele só fica bagunçado na hora de operar lá, que é o M5, que é o mais um, né? Na hora de operar é onde você precisa da informação mesmo. É na última aba. Bem lembrado. É a visualização, daí desmarca isso aí e marca só esse daí é o mensal, você marca o mensal e o M5. Pronto. Nos outros time frame ele não vai aparecer. Certo. Dá para fazer o mesmo com as trend line também, né? Fazer o mesmo também. Beleza. Quer ver agora você trend line, depois tira também. Boa. Vou atualizar a minha prancheta. Tá aprovado, professor? A ideia do Marco aí? Fantástico, fantástico. Nossa, perfeito. Parabéns, Marcão. Parabéns, Marco. Bola. Visualizar. Apenas. Uma coisa que eu tenho que melhorar, porque eu já mexi em tanta plataforma, bicho, que hoje em dia eu não tenho mais paciência para estar estudando plataforma. Eu termino perdendo, né? Tá vendo? Esse área aqui esse que tá atrapalhando, eu vou tirar ele. Peraí, depois eu coloco lá. Só para as trend line a gente tem que tomar cuidado para não ficar traçando uma em cima da outra, né? A do mensal e depois lá no diário, como a gente não está vendo a do mensal, daí acaba traçando a mesma trend line. Isso. Quanto mais Aí cuidar. A semanal tá essa aqui, né? Nesse candle aqui, ó. Semana passada, né, Getúlio? É aquela nuvem negra lá em cima, né? Deixa eu colocar ela para aparecer aqui só no... Aqui no diário. Getúlio, marca ela como raio, aí os valores de FIBO, os níveis, ficam lá no canto direito quando você enfiar o M5 para visualizar. Em raio? Raio.
Ah, tá. Senão ele faz como segmento. Aí os números de FIBO ficam só naquela faixa de valores. Se o número der uma fugida do gráfico, você não consegue visualizar o valor. Você vai ver que tem um cluster, mas você não consegue ver o valor. Tá certo. Ó, aqui o do diário, né? Tá marcado aqui, ó, nesse candle aqui, que é o de ontem, né? Quedou monstro. Deixa eu botar ele aqui também. Tá massa. Perder 3.200 fica show, hein? E botar em raio, né? Raio. É a primeira opção. Comum. Raio lá. Não tem raio? Desenhar objeto com... Acho que é uma terceira. Raio. Raio que o parta. Beleza, depois eu arrumo os outros aqui. Olha lá, os números ficam lá no cantinho direito. Certo. Boa. E aí o M5, né? Acho que esse aqui não tá, ainda não é bom marcar, né, Fábio? Eu já pode aqui. Já marca. Uhum. Já marca. O dia já marca. Certo. Aí eu tinha até marcado esse aqui, mas eu desmarquei porque estava muito excelente. Eu peguei essa alta aí. Eu comprei. Comprei. Até, eu acho que no final da noite eu fui estopado. Zerei. Eu saí movimentando o stop. Só nesse tradezinho eu ganhei o outro de $1.400, $1.480. Deu um pullback de 50 pontos aí, né? Eu não saí, eu não fui até. Eu acho que eu fui estopado no 44. Assim. Eu vou tirar esse aqui que faz muita confusão, mas de vez em quando eu marco. Tinha identificado dois clusters aqui, mas era com um outro traçado do M5. Ô, Fábio, só frisa a minha cabeça aqui. O Fibonacci do mensal é do mês passado, Fibonacci semanal é da semana passada e o resto é do dia corrente, né? A gente vai trabalhar com mensal, semanal, diário e M5. Tá, mas o Fibo do mensal e do semanal são do candle passado, do candle anterior, é isso? Isso, porque na verdade você vai deixando ele para trás, né? Você vai deixando ele para trás. Mas aí depois a gente vai entendendo o que é que a gente vai tirar ou não, tá certo? Só para eu anotar aqui, porque eu fiz uma confusão também. Ixi, meu ombro hoje tá doendo. Eu fiz alguma merda do vinho que hoje tá que tá. O Fábio, chamar a atenção aqui ó, no RSI, né? Sim, mas aí é 5 minutos, né? 5 minutos mas mesmo no diário ele baixou, tá vendo? Tudo bem, agora, Zé Túlio, tá todos os ciclos aí. Todos os ciclos estão aí. Todos. Cadê os clusters? O diário, você tem diário dele quando? Ó, que moça bonita. O diário dele tá aqui, tem. O diário você vai ter que ficar colocando, tá certo? O diário você vai deixando. Aí no final da semana, acabou a semana, a gente vai olhar e vai começar isso aí, a gente vai ver na próxima semana. Tá certo? Mas todos os diários dessa semana você vai preservar, tá certo?
Tá, teria que traçar todos eles, então. Não. Você traça o de ontem, foi Pois segunda-feira, é. E não beleza? tira ele para traçar o de hoje. Não, e não tira. Vai traçar o de hoje, vai traçar o de quarta, de quinta, de sexta. Aí, na outra semana, a gente vai estudar quais vão ser os que vão tirar e por que a gente vai tirar, tá certo? Ah, tá. Eu marquei 2 clusters aqui, mas era pequena, porque com o M5, mas não esse M5 que está aqui hoje, era um M5 de trás que casou aqui. Você tem aí M5, você tem Eu semanal, anotei. você tem mensal e você tem diário. Quanto é que tem cluster aí? Eu não sei se esse aqui considera, Fábio. Seria o 127 do diário com o... Ah, não, mas é um suporte isso aqui. Não é cluster, não. Isso é um suporte forte pra caramba, porque esse daí foi o suporte de quando houve lá o míssil do Iraque, né? Quando ele deu uma baita de uma sacanagem. Ele foi embora, depois caiu um pouco, depois foi mais embora. Essa região é uma região que ele tem que perder. Eu falo até em 31,85, mas o correto é o 31,80. Bola, bola. Depois eu até falo do bola. Né? Então, assim, para mim, isso é uma região extremamente importante. E perder, ele afunda valendo. Meu está Até 31. porque você vê, tem áreas de confluência aí. Você tem a linha de tendência, você tem essa linha de tendência do diário. Isso. Né? Que provavelmente jogaria o preço. Você tem a média de 200 aí, né? No diário também. Tá certo? Que está, de certa maneira, aí confluindo. Vamos ver se ele fica de lado aí, e a média vai subindo, o preço vai chegando na própria LTA, e aí se torna um ponto mais importante ainda. Tá vendo? Mas eu quero que você me diga os clusters. Pessoal, vou pegar o gelo ali, que eu não estou aguentando, não. Essa posição me arromba. Peraí. Cadê os clusters? Pessoal, vocês podem ajudá-lo, tá? Vocês têm o gráfico de vocês traçados aí. Vocês podem também estar olhando no gráfico de vocês e chamando a atenção de Getúlio para conduzir. Na verdade, é importante que vocês se envolvam no processo. Tá certo? Então, ó, os gráficos de vocês aí, vocês podem pegar e estar chamando a atenção de Getúlio. Certo? No meu não bate não. Hã? No meu, talvez esse aqui, não é? Não tem nenhuma linha batendo. Se bota no mensal, não tem nenhuma. Então, essa aqui. Aí, bate com suporte e resistência. Isso. É um cluster. Ah, é? É claro que é, pô. É um cluster de linha. E a gente está falando de FIBO, mas vamos lá. Se é um suporte semanal, é muito importante. Pô. É um suporte de mensal, mais importante ainda. É um suporte semanal aqui. Porque, vê bem, a gente vai, na medida que a gente vai fazendo as interseções, ou seja, vai passando a semana no diário, a gente vai encontrando mais clusters. O que a gente pode fazer aqui é fazer isso da semana passada para cá, e aí a gente conseguir fazer isso. Ou o que eu acharia melhor é a gente ir vendo no funcionamento do dia a dia e fazendo nossas marcações a partir dessa semana, e daí a gente ir aprendendo, aprendendo em cima das movimentações do preço em si. Certo? Então vamos lá, Getúlio.
Então que tem você aqui, achou aí? Figura você não olha, não. Nesse caso de day trade, Fábio, você não... Não, agora não. Beleza? Certo. Agora não. Agora não. mas não de FIBO com FIBO, tá? É FIBO com... Agora, Getúlio, ó, você não marca todas, você vai atrás das melhores, tá certo? Se você tem uma informação que não está fazendo ainda facilita. Você vai pegar M5 com qualquer outro fio. Aí você vai olhar. Se casar com o suporte ou a resistência, ali é uma área de interesse. Se você ficar marcando tudo assim, não rola. Entendeu? Você vai marcar as melhores áreas. Lá no Tá M5. certo? No M5. Você vai para o M5 e vai marcar as melhores áreas onde está acontecendo ali junções de linha. Certo? Então, operar M5. Não adianta ir muito para cima. Entendendo? Não adianta. Certo. Essa proximidade aqui a gente não considera, Fábio? Depende. Tem uma semanal aqui e ela está entre... Ó, sabe qual é a grande sacada do trade? No meu ponto, eu sempre tento me convencer. Mas não é um convencimento de você olhar o negócio e essa área é boa. Não. Isso é um exercício que eu sempre faço comigo. Eu digo, vê bem, eu estou achando essa área aqui. Vamos estudar essa área melhor. Entende? Então, eu vou ver, ó, as linhas são de que período gráfico, certo? O que é que eu estou achando do mercado? Qual é a tendência que está acontecendo? O que é que eu vou fazer com ela? Então, existe um trabalho de convencimento de região que você tem que fazer consigo mesmo. Não é marcar uma coisa de qualquer maneira. Vocês têm que tentar entrar na cabeça do que está acontecendo no mercado. Não adianta quem treina desse jeito. Isso aí é cara que treina através de setup. Setup é assim, beleza? O que a gente vai fazer, primeiro de tudo, é entender onde estão as boas marcações. E, em cima das boas marcações, a gente entender onde está indo o fluxo do mercado, tá certo? E a gente vai definir como a nossa entrada vai acontecer. Se vai ser por um breakout, se vai ser através de price action, tá entendendo? Como a gente vai entrar. Então, tudo começa na boa marcação. E a boa marcação, certo? São exatamente aquelas onde há um confronto, há um cluster ali de pontos gráficos, áreas que a gente chama, que eu chamo para vocês, área de confluência gráfica, tá certo? E marcar e ficar olhando e já definindo o que é que vai fazer se o mercado ali bater. Então, isso é o que a gente vai fazer, pessoal. Agora, tem que haver um convencimento, não é uma coisa aleatória. Ah, tá aqui junto, mano. Daqui a pouco tu tá com uma caralhada de informação no gráfico, tá certo? E todo inseguro para operar. Isso é uma merda, isso é veneno. Eu marcaria essa aqui, porque ela está na 86 do diário. Ó, tem algumas coisas que você ainda tem que fazer aí, já tem um fatiamento. Você tá entendendo? Tá. Eu até fiz para trás aqui, não fiz foi hoje. Porque tem que fazer fatiamento também, porque é mais uma informação. Pô, é mais uma informação de entrada. Ele fez um price numa área de interesse, tá certo? E ultrapassando uma linha de tendência. Ótimo, tá entendendo? A linha de tendência, ela tende a ir achatando o preço, para depois, enfim. Certo. E ela fala muito também. Porque, tipo assim, se o preço não consegue... se o preço se distancia muito da linha de tendência que você está traçando, é porque você está vendo que a tendência... Vamos dizer, eu tenho uma tendência de baixo. Aí há o descolamento dessa tendência, o preço cai e vai para longe dela. Eu sei que tem um fluxo de venda ali. Tá certo? Se ela fica se arrastando, o fluxo de venda é mais fraco.
Então, assim, você vai entendendo. A linha de tendência não é só isso, só passa, rompe, não sei o quê. Não, ela fala muita coisa, como uma média móvel também. Pessoal, vocês têm que se preparar para a aula. Se não se preparar para a aula, não vai tirar. E aí eu estou falando para Getúlio, não, estou falando para todo mundo. Não vão tirar o proveito do treinamento. Não é sentar aqui na hora do treinamento. Vocês têm que estudar, traçar tudo, já vi com a cabeça. Eu dei toda a parte técnica, está buscando. Estou, claro, contando mais alguma coisa aqui que vocês vão aprendendo mais e mais e mais e mais. Mas a aula ela tem que dar uma fluidinha, tá? A parte mais para trás, Getúlio, você esquece, já passou. Vamos fatiar só o que a gente tem hoje aí, tá? Que vai influenciar para a gente no treino. A parte mais para trás você faz depois. Deixa sempre marcado, Getúlio, esse botãozinho aí que fica sempre o gráfico disso. E, Fábio, para mim, eu acho ela importante, porque ela tem um suporte de diário, né? E está 86 do mensal. Então, apesar de não estar coladinho, mas eu acho que é uma área importante. Lembre-se, 16161 são os melhores para fazer cluster, né? 16161 os melhores para fazer cluster. Então, se vocês encontrarem 161 com 61, beleza. Se vocês encontrarem sempre 161 com 50, 161 com 61 com 50, são áreas boas de cluster, tá? Botem sempre na cabeça. 161 é vida. 161 com qualquer outro, o negócio é forte, é bom. No meu não tem nenhum, não. Não sei se o pessoal achou no deles aí. Alguém quer fazer alguma pontuação no gráfico do Getúlio? Alguém quer fazer alguma pontuação no gráfico do Getúlio? Eu queria só colocar ali, Fábio, que pela Infinox também ele dá um pouquinho diferente, né? Então, eu tracei pela Infinox, né? Que daí teria uma LTB que estaria batendo onde está a região ali. A LTB bem de curto prazo, mas é o terceiro toque, né? Onde está a região do preço ali hoje. Aqui? Ah, não. Aqui? Não, uma LTA, na verdade. Desculpa, seu Getúlio. Ah, Essa última que você traçou ali. Essa amarela que você traçou ali. Tá, na minha, ela tá um pouquinho mais para baixo, aquele segundo toque ali. Vai, LTA ali, seu Getúlio. Tá, peraí, deixa eu ver. No fundo aqui. Mas enfim, daí acho que depende de corretora para corretora, né? Eu tô. Essa daí. Aqui? Essa aí, aham. Você foca na sua, marcão. Isso. Você vai trabalhar que com daí, suas informações. Que daí essa LTA aí, ela tá confluindo com onde tá o preço agora ali, que fez aquele pin bar ali. Esse segundo toque que tem para a esquerda ali, Na que verdade, é onde. você tem que traçar uma nova LTA, né? Porque ele está sem LTA, basicamente 5 minutos aí, porque ele perdeu, né? Não sei tudo, está tudo errado. Pode ser esse, pode ser aquele do ponto lá que você, da mínima de ontem para a mínima de hoje. Essa é a LT que você tem. Mínima de ontem para a mínima de hoje. Essa é a LT que está mandando no pedaço por enquanto, né? De curtíssimo prazo. Essa pode deixar. Aí, não, está tudo errado. Tudo errado. Essa daí é no segundo toque lá. Ela, quando pode lá em cima, ela alertou a venda. Você pode ver, ela deu um alerta na venda massa. Ela tá descolada ali, seu Getúlio, do segundo toque. Descolada, depois. Essa aqui? Deixa assim. Eu não vou
Bom, enfim, achou alguma área de interesse gráfico aí, Getúlio? Não, Fábio, a única que eu achei foi essa aqui, ó, que ela está... Certo. Aí, vamos lá. Rompeu e saiu. Chegou aí, o que é que você faz? Qual é o seu interesse? O que você vai fazer? Aqui, inclusive, por exemplo, deixa eu ver. Vende, vai comprar quando, vai vender como? Aí. O que é que você está pensando em fazer? Eu estou jogando a problemática porque é isso mesmo, tá entendendo? Se o cara vai ensinar, é isso. Entendendo? Eu não quero formar nego com os olhos fechados. Eu quero, na verdade, meu negócio com o curso é sempre abrir os olhos de vocês. Porque eu quero que vocês saiam do curso com autonomia. Não adianta o cara sair do curso e sair, meu Deus, duro pra cacete. Não rola. Então a gente tem que fazer esse tipo de exercício aqui mesmo, tá? Sim. Relaxem. Quem me conhece sabe que eu estou de boa aqui mesmo. Apesar de não ter cluster, mas a área importante que eu acho aqui é a CLTB com essa M200 aqui. Porque como o índice está em tendência de baixa, ele pode simplesmente vir nessa região e continuar desabando aqui, né? Aí o que é que você pensa aí? Pô, uma retração, né? 61. Vai lá, se 61 encontrar com a média de 200, que encontrar com a LTB, e ele fizer um price, é uma venda. Certo. Entende? Então, porque assim, se ele passar aqui, ele já passou a máxima desses pontos aqui, né? Provavelmente ele pode dar uma puxada mais para cima. Ele fica ali. Ele pode dar uma puxada, eu esperaria o rompimento dele. Aí agora que você falou, às vezes nos 5 minutos não esperar reteste, né? Mas eu ainda preferi... Você escolhe, eu prefiro no breakout, tá entendendo? Breakout e price. São para mim melhor. A gente precisa entrar muito bem no M5. Certo. Porque quando você entra lá no H4, você tem uma margem enorme, tá entendendo? De oscilação do preço lá. No M5, como a gente está pegando um preenchimento de preço, você não pode vacilar muita coisa, não. Eu acho mais fácil entrar no breakout da linha de tendência. Agora, do forte, eu acho mais... Beleza. Vamos fazer Fábio, permite falar aí rapidinho algumas coisas que eu vi aqui. Essa 61.8 aí da FIBO de M5, né? Como o Getúlio falou, nessa LTB aí, pode ser um ponto também de confirmação de um pequeno, né, um curto range que você tinha aí acima. Exatamente acima entre essa 61 e a 100 da FIBO de M5. Se você olhar aí, você vai ver que você tinha um rangezinho aí entre o 61 e a 100 da FIBO de M5. E pode ser, né, uma confirmação para continuar a queda, mas também se a gente olhar aí, seu Getúlio, entre aquela zona lá embaixo que o senhor marcou, da 86 lá do mensal, né? Azul mensal. Entre aí e a 100 aí do M5, também pode ser um rangezinho aí que o ideal também é esperar ou romper aí acima disso, desse 100, né? Ou abaixo desse 86 com uma confirmação para poder entrar fazendo ou compra ou venda. Isso daí é o que eu estou vendo, tá, seu Getúlio? É só pontuação. Acho que está correto, que ele estaria, se ele passar aqui, ele estaria rompendo esses topozinhos aqui, né? Que é bem, que se o senhor ver, seu Getúlio, esse ponto de 100 aí, ele é até um pouco, a princípio, está me parecendo ser até um pouco mais forte pela quantidade de toques do que propriamente ali onde está aquele 118 lá que o senhor tinha marcado ali em cima ali, tá vendo? Porque esse 118 aí, se o senhor olhar, o senhor só teve um toque. Já embaixo, o senhor já teve bem mais toques aí, nessa outra área. É verdade. Talvez já seja mais importante que aquilo ali, né? Isso aqui. Essa é a minha visão. Chamar atenção no M5 aí. Você vê lá a média de 21. Olha na tua média de 21.
Vê o que aconteceu agora. Essa vermelha aqui. Expanda o gráfico aí para a gente ver. Isso. Faz o seguinte, você vê que ele está rompendo agora. Ó. Isso. Certo? Ele rompeu uma LTB que você passou, rompeu lá o negócio, rompeu uma resistênciazinha de curto prazo aí. Fez um pico aqui, né? Embora. Tá certo? Então, assim, mas vamos lá. Vamos embora. Certo? Isso aí provavelmente está se delineando aí uma reversãozinha. Vamos ver até onde ela vai. Que deu uma reversão aí. A minha expectativa é que ela venha aqui. É muito importante. Essa média de 21, o mercado olha muito. Certo? Essa média de 21, o mercado olha muito. Porque, na verdade, a média de 21, existe uma sistemática em médias, pela teoria de Dow. Você pega lá uma média de 5, você pega a média de 21 e a média de 200. Tendência terciária, média de 5, tendência secundária, média de 21, tendência primária, média de 200. Ok? Então, o que é basicamente isso daí tudo? 5 semanas. 5 dias na semana. 5. 21 mês. Tá certo? E 200, geralmente, ele olha como se fosse alguma coisa anual aí. Tá? Mas é uma média que o mercado padronizou, olhou e trabalha com ela. Então, não se discute tanto. Tá? Mas a média de 21, ela é como se fosse uma média, vamos lá, de um período de... Vai te arrombar, velho. Saco, velho. Vou ver até como desafio. Eu não tenho mais paciência de estar mexendo nessas coisas. O que aconteceu aí? Peguei pela metade. O Igor ficou falando, eu acho que ele pegou uma coisa que eu falei aqui e ficou... Discutiu. Pode se arrombar, vou ver o que ele fala. Vai se arrombar para lá. Chato. Então, assim... nesse ponto, vocês podem ficar acompanhando a própria média. É o que ela vem fazendo nessa LTB que Getúlio traçou. Ela vinha exatamente acompanhando a LTB. Exatamente na queda, sendo resistência. Chegou lá embaixo, num ponto de suporte importante, o preço parou, fez um pimbar e começou a reverter. Tá joia? Fez, inclusive, um reteste num FIBO que a gente tem ali, que é o FIBO de 86. Tá joia? Rompeu média, rompeu não sei o quê. Então, quando vocês veem exatamente, fez o pimbar, ele confirmou o pimbar, beleza? Mas não na área que você tem interesse, assim. Mas ele pegou, foi, voltou, assentou num ponto importante gráfico, tá certo? E aí estoura, a princípio, essa região que seria a reversão da tendência, você tem um trade aí para fazer. Tá, já é um trade de breakout, geralmente, ó, quando é bom, ele dá esse spike logo para cima. Aí a gente já estava no BEP, o que tu está fazendo? Uma expansão. Massa, expansão. Então, assim, a gente já estava com o preço no BEP, zero de risco, e ia tocando pau. Beleza? Então, a importância, inclusive, e aí eu vou estar pontuando o breakout, é exatamente que o breakout, quando ele é bom, ele dá um spike. O spike é esse candle grandão, beleza? Que geralmente acontece em rompimento. Então, quando há esse spike, ele já se distanciou do preço de entrada, a gente já coloca ok, o nosso stop no BEP, e aí, meu irmão, é só felicidade. Se o trade for sólido e andar, a gente vai ganhar uma grana boa. Se o trade não for sólido, bater no BEP, zero risco, zero problema. Não tenham, no day trade, não fiquem chateados com stop no BEP. Nunca fiquem chateados. Porra, eu boto no BEP essa merda desse preço, vai lá, volta, bate, depois vai, explode para cima. Irmão,
Não pense dessa forma. Porque o que é que a gente quer? Nós queremos os bons trades, os trades sólidos. Os trades sólidos, ele vai andar aqui no cartão e vai embora. E a nossa relação de risco, quando coloca no BEP, é de 0 para o catatal. Então, meu irmão, 0 para catatal, vocês vão encher o felfó de ganhar dinheiro. Entende? Então, não. Pessoal, não façam isso na cabeça de vocês. Beleza? Pode falar, Dom. Você falando aí da questão do BEP, né? Que a gente teve ali o barra elefante ou maralboso, enfim. Mas aqui, visualmente no M5, percebe-se que a barra é importante, né? Que mostra o rompimento. Isso. Mas se não estiver enganado, na última aula faltou a definição de alvo no tocante a pontos, né? Pra você não ficar ciscando no gráfico o dia inteiro. Né? E aí, quer queira, quer não, a gente está na prática hoje, a pergunta é, quantos pontos de alvo para mover para o BEP? Passou 1, 2, 5 pontos, já joga para o BEP? Passou 10, joga para o BEP? Passou Não, 20? Porque, então, vamos lá. Eu não posso É falar. operacional da gente, né? Porque a gente não tem essa noção de metodologia ainda. Para mim, índice e M5 é tudo novo, por exemplo. Né? Então, nós temos sei lá, 3 pontos no S&P é significativo. Se você for 3 pontos do Dow Jones, é poeira. Você está entendendo? No DAX, poeira. Então, assim, o que é que a gente tem que entender aí? Tá certo? Isso é uma coisa bem complexa, viu, Douglas? É bem complexa. Vamos lá, para ser assim um pouco mais fácil, sempre quando eu estou tradando lá no 15 minutos, no 15 minutos lá no Forex, o que é que eu faço? 80 pontos abriu, meu amigo, é BEP. Tá joia? Abriu 80, eu enfio no BEP que se exploda. Então, o que é que a gente tem que fazer aí? Uma relaçãozinha. Por que eu faço 80? Porque eu vou estar sempre buscando 150 e 250 nas minhas operações lá no FX. Eu procuro 150, 250. Então, quando bate 80, eu defendo. Passou de 150, eu defendo. Exploda-se. Meu irmão, passou 10 pontos, o meu já está lá no 150. Porque esse é meu primeiro objetivo, eu não entrego mais. Já passou, não entrego mais. Tá certo? Se o preço continuar subindo, for só, ele vai embora, não olha para trás. Isso é uma coisa que eu tenho notado no FX. Na parte do índice, o que eu acho é o seguinte: ele explodiu uma região importante. E aí vai ser alguma coisa diferente. Tipo assim, no S&P. No S&P, bicho, ele estourou uma região importante, ele andou 2 pontos, eu já pego e defendo. 2, 3 pontos eu defendo no S&P. Beleza? No DAX, 10 pontos eu já estou defendendo no DAX. Tá certo? No Dow Jones eu já acho, no Nasdaq é o pior deles, porque o Nasdaq ele tem muita movimentaçãozinha. Então, se você pegar e não deixar um espaçozinho, é ferro. Então, no Nasdaq, eu tenho feito muito no Nasdaq em cima da minha experiência. É uma coisa ainda que, vamos assim dizer, está dentro do achismo. Eu não tenho eu acho o Nasdaq, dele todos, o mais difícil de operar, porque ele tem uma variação, ele é muito agressivo, no Nasdaq. Tá certo? Então, assim, dentro desses 4 que a gente está vendo, eu acho, inclusive, que vocês talvez elejam 1 ou 2 para operar, aquilo que encaixa mais dentro do operacional. Tá certo? Não adianta muito você ver um Nasdaq e dizer, caralho, eu não consigo fazer leitura bem do Nasdaq, eu não consigo posicionar bem meu BEP, eu tenho dificuldade. Feito eu tenho no ouro. O que é que você faz? Simplesmente, velho, esquece aquilo ali. Tá certo? Então, esse é um ponto importante. Então, assim, o Nasdaq é o único que eu ainda boto assim
dentro do que eu vou notando que ele vai fazendo. Se eu vejo que ele tem um fluxo muito grande, eu defendo muito rápido. É que se exploda. Se eu acho que ele deu uma paradinha e ficou ciscando ali, eu deixo no meu stop loss e deixo ele decidir. Tá certo? Então, assim, Douglas, é uma coisa mais ampla, tá? Mas o que eu posso te dizer, dentro do que eu estou fazendo, é que, sei lá, 2,5, 3 pontos no S&P, 10 pontos no DAX, tá certo? 10, 12 pontos no DAX, beleza? No Dow Jones, você bota aí também 12 pontos, 12, 15 pontos, você pode colocar no Dow Jones, tá certo? E no Nasdaq é um que eu ainda não consegui definir alguma coisa. Devagar, repete aí, para anotar. DAX. DAX, 10 a 12 pontos. Por 12. S&P. S&P, de 2,5 a 3 pontos. 3. Beleza? E o Dow Jones, 15. Quando você fala pontos, Fábio, é, 15. por exemplo, 220 para 3,230? É, pontos. Isso aí. Outra coisa, Fábio, que eu tenho observado, não sei se é verdade ou não. Por exemplo, normalmente a operação está operando e quando ela passa 1h da tarde, entre 1 e 3, costumo, não sei se começa às vezes dar lambada. Fazer. Isso pode ser falta de liquidez, tá entendendo? Pois é, pouca liquidez, aí às vezes ele dá uma arrancada, depois dá uma volta rápida. Se você pode definir horários também para operar, sabe, Getúlio? Uhum. Você quer ver uma coisa, ó, abertura de mercado americano, 11h30 da manhã. Meu irmão, fica louco. Ele dá uma puxada para cima, aí vai para baixo. Você pode notar, 11h30 da manhã, como ele fica maluco na abertura. Então, assim, na abertura, geralmente, se eu tiver com alguma operação, isso é uma coisa que eu faço, tá certo? Se eu tiver com alguma operação, já esteja me dando algum lucro legal, eu simplesmente encerro ela. Porque, por muitas vezes, eu já fui estopado de graça por conta dessas movimentações. Então, eu prefiro pegar o que está no bolso e que sai fora. Tá certo? Day trade tem muita peculiaridade. Você tem que entender o que é vamos assim dizer, a natureza dos movimentos dele e os porquês. Da abertura, eu sei que ele gosta de dar uma lambança. Então, se você está identificando, Getúlio, aí respondendo sua pergunta, em determinado horário ele começa a dar os movimentos e que aquilo você não quer para o seu operacional, você simplesmente define um horário e simplesmente não operar mais. Está entendendo? Não, tá certo. Isso é de extrema importância, pessoal. Vocês têm que entender que, diferente de um swing, onde o swing eu acho massa, o swing, porque, assim, diferente, o day trade é tudo muito rápido, você não tem margem para absolutamente nada. Então, você entende por completo o contexto ou você tem dificuldade. Por isso que eu sempre falo, para iniciante é difícil, porque o cara não entende esse contexto, tá entendendo? Nem ele sabe que existe um contexto. Aí ele começa ali na loucura, vai operar um setupzinho, o mercado dá uma mudada na cara dele, ele não sabe mais o que fazer, ele coloca a mão na cabeça e fica torcendo, ai meu Deus, não posso perder meu capital, as mãos geladas, coração batendo, puta que pariu, ele simplesmente entra em estado de congelamento, não faz nada e deixa o mercado fazer por ele e o mercado maltrata. Quando você negligencia a tomada de decisão e terceiriza para o mercado, geralmente o mercado te dá uma maltratada muito grande. Beleza? Vamos lá, alguma pergunta a mais? Fábio, Dudu, rapidinho. Fala, Dudu. Só recapitulando aqui o que o Douglas falou, a questão dos pontos na SP. Falou de 2 a 3 pontos. No caso, seria 3 pontos de 3.230
a 3.260? Ou seriam os pontos normais, 3.231? Porque ele falou 3.220 a 3.230 seria um ponto. Isso, na verdade, são 10 pontos. Não, eu falei 10 pontos. Ô, Douglas. Eu não, Dudu. O Getúlio deu exemplo, mas o seu aí seria 3.230, 3.233 para o S&P. Seria 3 pontos isso, né? A unidade esquerda da vírgula é ponto. Sim, porque eu tinha escutado você falar de 3.220 a 3.230 um ponto. O Getúlio. Não. Mas eu Ponto é um ponto. Não, mas eu falei 10 pontos. Beleza? Um ponto é um ponto. Vocês não confundam PIB com... Eu pensei que eu tinha confundido isso. Tudo bem. Ô, Fábio, só em termos práticos aqui, por exemplo, se eu tivesse entrado nessa operação, teria comprado aqui, né? Aí, por exemplo, o stop, ele estaria por aqui. Aí, quando ele andou, ele rompeu isso aqui, eu já poderia trazer... Eu não compraria ali, bebê. Não, né? Não. Vamos lá. Tá Não, certo? digamos... A compra, no meu entendimento, a compra boa aí, eu pediria mais uma confirmação. Então, o que é que acontece? Você tem a confirmação da LT e eu teria a confirmação do rompimento da máxima desses candlezinho que ficaram de lado aí. Eu entraria exatamente na confirmação da LT, que seria a confirmação do rompimento da resistência. Então, eu entraria aí. Pergunta. Máxima, independente se o candle é de baixa ou de alta, desde que tenha confluência ali, onde ele está ali, 301. Você falou que compraria no rompimento das máximas dos candles anteriores. Faz diferença. Desculpa, da parte do corpo do candle anterior, porque aí, como é no caso day trade, eu desconsidero essas mínimas e máximas. Como eu já tenho uma confirmação, a minha segunda seria no rompimento do corpo, desse tanto de corpo que tem aí de lá. Você pode ver que os corpos... No caso, um candle de alta, certo? Candle de alta. No caso ali que o Getúlio está ali, a gente tem um martelo lá embaixo, aí tem outro martelinho pequenininho, aquele terceiro. Vem para a esquerda aí, Getúlio. Não, eu pegava nesse engolfo que ele fez aí. Ele puxou, ficou ali na máxima. Quando ele rompeu essa máxima do candle anterior, eu compraria ali. Eu faço. Aqui, onde está a linha branca? Não, mais embaixo. Não, mais em cima. Mais em cima. No corpo, Getúlio, no corpo mesmo. No corpo. Vai mais para cima, mais para cima. Não, no corpo. Mais para cima um pouquinho, mais para cima um pouquinho. Aí. Tá. Aí você vê, ó, 3.230. Acima de um bola-bola. Tá entendendo? Acima de um bola-bola. Então, eu peguei ainda mais a confirmação de estar acima do número inteiro. Então, assim, eu compraria esse cara aí. Já teria aí você comprou aqui. No BEP. Você comprou aqui, por exemplo, estaria coerente o stop aqui. Aí ele rompeu isso aqui. Eu podia trazer o stop para o BEP? E, por exemplo, você pode usar o candle anterior como stop. Então, deixar o stop aqui. Aí você vê, aí eu tenho um filo pertinho, então eu vou botar um pouco abaixo do filo. Você está entendendo? Entendi. Mas você pode simplesmente chegar e dizer, eu vou colocar abaixo do candle anterior. Agora, o que é que você tem que pensar? Você tem que dizer, se o candle anterior não tem corpo, se ele é muito pequenininho, aí não rola. Certo. Essa parte de colocação de estoque e tudo mais, você tem que ter esse entendimento. Você não pode colocar um estoque muito próximo do preço. Até pode. Vamos dizer, é um candle anterior muito pequeno. Aí você quer alavancar, quer operar com mais, porque você imagina que o stop está curtinho e imagina que o negócio é bom, aí você senta a mão. Uhum. A coisa ela é muito mais ampla. É o que eu sempre falo. Não existe uma fórmula de bolo para operar.
isso daí vai ter muitas respostas que vocês vão ter que adaptar para o operacional de vocês próprios. Vocês vão chegar e vai dizer, caramba, não me sinto bem fazendo isso. Aí vocês vão pegando. Mas o conceito, ele deve ser usado. Eu estaria confortável aqui, abaixo desse aqui, o stop aqui. Eu estaria confortável em trazer para o BEP à medida que ele bateu aqui, não rompeu para baixo. Ele abriu, Getúlio, ele abriu, ó, você vê aí, ele abriu 3 pontos. Velho, 30, foi para o 33, ó, nem olhou para trás. Ele nem olhou para trás. Você já defendeu ali, exploda-se. Tá entendendo? O BEP é uma coisa que tem que ser muito rápido. Você tem que, em uma operação day trade, você tem que anular o seu risco muito rapidamente. Mas muito rapidamente. Não pode vacilar. Tá certo? Porque, vê, pessoal, day trade é onde a gente toma mais risco em cima de um operacional, de uma técnica, onde existe mais risco. Então, se a gente sabe disso, a gente tem que mitigar o nosso risco o mais rápido possível. E mitigar o risco, nesse caso, é movimentar para o BEP. Movimentou para o BEP, é a hora que você dá aquela explicação, vai, acabou-se meu risco. Eu me arrepio. Ó. Acabou meu risco. Acabou meu risco. Agora deixa eu ver o que o mercado vai me dar. Fábio, perdão. Pode falar. É possível, só para fins de dúvida aí, pôr esse gráfico no M15, por favor? Eu confesso que estou com um pouco de dificuldade no M5, estou achando muito rápido. E eu não sei se de repente 1, 2, 5, 10 pontos, para mim, vão fazer diferença, exceto se eu pesar literalmente a mão, entendeu? Exatamente. Mas day trade, você tem que pesar a mão. Você não vai operar com o mesmo tamanho de lote que você opera um swing, senão não rola. Aumenta o zoom aí, por favor, Getúlio. Oi, aumentar o zoom? Por favor. Onde seria, Fábio, se pesar a mão? Quando seria pesar a mão, depende do tamanho da conta, né? Mas eu acho que tem que estar com alavancagem aí. Você pode começar com 1 para 5, depois 1 para 10, 1 para 15, 1 para 20. Na medida que vai tomando confiança, você vai aumentando. Aí tem outras questões que a gente vai ver também, que é o seguinte, eu tomei caixa no dia, eu estou vendo aqui uma operação que é fantástica, eu posso usar o caixa do meu dia para alavancar em cima do stop. Eu posso dar metade do caixa que eu fiz no dia. Você pode fazer muita coisa, é uma coisa muito mais ampla. O operacional day trade é uma coisa muito mais ampla. Muito mais ampla. Se você quer uma coisa assim mais tranquila, mais um formatinho assim de vamos assim dizer, de fórmula mesmo de boa, aí você chega e vai para swing trade para cima, né? Swing position, aí é bem mais tranquilo. Já aqui a gente tem que ser extremamente foda em relação a isso. Então tem uma série de coisas que dá para fazer. Fez caixa no quilo, tá aumentando a mão, só aumentando a mão. Beleza? Na hora que vamos dizer assim, aumentou a mão, deu a cagada, perdeu metade do caixa, para de operar no dia. Não faz mais nada. Você está entendendo? Vira a parte. Se eu tivesse continuado para operar, vocês vão se pegar com muito com esse negócio de que se minha mãe fosse uma porca, eu tinha mamado uma carreira de peito. Então eu gostei disso, demais disso. Tá certo? Se eu tivesse continuado a operar, operando, eu tinha lavado a porra. Se não sei o quê, se não sei. Sempre o se é para favorecer, né? O cara nunca vai olhar se eu tivesse, eu tinha me fudido, olha para aí, tá vendo? Não. Se é sempre a favor. Então, o cara que faz day trade, ele tem que ser extremamente prático em relação a isso. Beleza? Vamos embora. E ele está ranhetando aqui na 21 do M15. Beleza. Marcão tá aí, Marcão? Tô. Pronto. Vamos pro DAX agora. Liberar. Ô, Fábio. Foi. Eu não sei se vocês falaram na aula aí, se foi falado, aí eu assisto, que eu não consegui ainda assistir. Você comentou da probabilidade, igual você comenta no swing trade aí, de trabalhar com a probabilidade a nosso favor. Em relação ao que vai ganhar no take e o stop,
você faz a conta igual no swing trade ou não? Não. Eu sempre olho o seguinte, se a minha relação de risco-retorno não for positiva, descarto o trade na hora. É o único cuidado que vocês vão ter que ter. A relação de risco-retorno tem que ser sempre positiva. Então, mas num gráfico de 5 minutos dá para fazer essa conta? Tipo, dá para mensurar? Vamos lá. É que eu vi você falando de 150 pontos, que é o primeiro objetivo. Então, o stop tem que ser de 75 pontos. Vamos lá, tá certo? Vamos dizer o seguinte, a expansão que o Getúlio passou tá certa aí. Vamos tomar ela como certa, tá certo? Eu entrei aqui lá no 32,30. Joguei meu stop pro BEP, beleza? Ele estava antes abaixo ali do candle que eu entrei, aí eu olhei no FIBA, eu decidi se eu ia botar ele lá no 23 ou no 24, enfim. Tá certo? A grande problemática do day trade está exatamente no risco que a gente vai correr inicialmente. Tá certo? Então vamos lá. Como na grande maioria das vezes o stop da gente vai ser no BEP e não no LOS, porque a gente defende demais, vocês vão ver, na medida que vocês vão operando, vocês vão ver, caramba, eu sou estopado muito pouco no LOS. Muito pouco. Sou estopado pra cacete no BEP, tá certo? Eu tenho um nível de acerto maior do que os meus LOS. Então, é esse o ponto que vocês têm que estar sempre olhando na parte operacional, na planilha. Tá certo? Vendo onde está o percentual de acerto em relação ao percentual de LOS. Esse é o ponto. Vocês vão ver que ele é sempre bem maior do que o LOS. Bem maior do que o LOS. 2 vezes, 3 vezes maior do que o LOS. Entrando 2 vezes, 3 vezes no LOS, velho, você tem certeza que você vai ganhar grana. Fazendo o que você faz, você ganha grana. Tá certo? Então, o que acontece? O stop da gente aí estaria, eu acho que é um pouquinho mais longo aí, ele estaria no 24, 25, dependendo de onde você colocou. Então, o risco aí seria entre 6 a 5 pontos. Tá? E a gente iria buscar essa região aí entendendo que a expansão do Getúlio está certo, tá certo? Não sei se está, mas entendendo isso daí, a gente ia buscar, sei lá, 118, 127, 127 seria um número, 32,48. 32,48 para 18 pontos. Beleza? Então, aí você teria uma relação bem interessante aí. Tá certo? Mas falo novamente, entendendo que a expansão que o Getúlio passou está correta. Certo? Ó, um outro ponto aqui. Ó. Você vê que a média de Getúlio, o que está acontecendo? O preço está vindo por baixo da média de 21 e está testando ela como resistência. Vê como as coisas funcionam, né? Então, basicamente, são isso. Então, um outro ponto que eu queria que vocês ficassem é exatamente sempre olhando, no momento que você está estudando aí, que você não está aqui no curso, vocês têm que estudar, que senão não vão aprender. Não vão aprender. Tá certo? É exatamente isso. Pô, como é o comportamento do preço perante a média? Como é o comportamento do preço perante os clusters que Fábio está dizendo? 61 é vida. Está entendendo? Como é que é isso? Então, isso tudo vai fazendo você tomar confiança. Isso tudo vai fazendo com que você comece a ganhar com a experiência e sempre essa experiência vai te colocar em operações melhores. Então, é isso que a gente busca, vocês buscam. Vocês vão ter que buscar experiência no passado, estudando no passado, para trazer essa experiência dos estudos de vocês, observando tudo que a gente está vendo aqui no treinamento, para aplicação agora no presente. Se vocês não fizerem isso, vocês vão ter dificuldade. Tá certo? Ou o aprendizado vai ser mais lento do que necessariamente poderia ser e o aprendizado vai trazer mais dores do que necessariamente deveria trazer. Beleza? Então vamos lá, Marcão, vou te liberar, tá? Beto Dax.